Fala meus parceiros, como vocês estão? Então galera, a série de Devil May Cry tá fazendo o maior sucesso, foi confirmada a segunda temporada, ganhei muitos novos inscritos e agradeço a vocês. Obrigado amigo, você é um amigo. E o Devil May Cry 3 tem um mangá que conta a história antes do jogo, mangá esse que inspirou a primeira temporada de Devil May Cry em muitas coisas. E eu sempre quis falar sobre esse mangá, só que eu não tinha público para isso. Então hoje eu vou falar aqui sobre esse mangá, que ele tem muitas pistas do que pode acontecer na segunda temporada. Para quem jogou o game, também uma informação muito válida. Então eu acho muito legal aqui trazer essas informações, porque é legal para quem viu o anime e para quem jogou os jogos também. É muito legal, já que mostra a infância do Virgil e do Dante, e mostra o Enzo, que eu não lembrava que ele estava nesse mangá, mas ele está. E eu ia fazer todo um roteiro, várias imagens e fazer um vídeo aqui, só que ia demorar muito. E além do mais, eu achei um vídeo aqui no YouTube que conta a história, e é de canal pequeno, então eu vou aqui reagir e complementando ao vídeo. E também dá pra ajudar o nosso parceiro lá que fez esse vídeo aí, canal pequeno, tenso de crescer no YouTube. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Aproveitando essa deixa aí, inscreva-se aí que você ajuda demais. Mais de 40% das visualizações do canal estão de não inscritos. Então, por favor, inscreva-se aí, dá o like que é muito importante. Nós falamos de mangás, tretas, animes, jogos, filmes e muito mais. E bora lá! Bora, Bill! Bora lá, galera, o mangá que se passa antes de Devil May Cry 3, Talu Media. Devil May Cry, ou DMC, é uma das franquias da Capcom, além de Mega Man que eu sou fã, onde cenas exageradas são normais e fazer combos insanos te faz parecer um viciado. Falar que até hoje a gameplay de Devil May Cry 3 é melhor que muitos jogos por aí, tá ligado? Eu jogo um monte de jogo hoje que eu falo, mano, olha isso, muito ruim. E o Devil May Cry 3 ainda é uma delícia de jogar. E se você não jogou, jogue. E se você jogou, rejogue. Ela é composta por 5 jogos principais, tirando o reboot. Além disso, o DMC tem visuais novels, mangás e um anime antigo. Essa visual nova aí, Before the Nightmare. Ah, é o mangá do Devil May Cry 5. Não, cara, esse Before the Nightmare ali eu não li não. Vou pesquisar pra ver se é canônico. Tem esse mangá do Devil May Cry 5 aqui. Se vocês quiserem que eu traga um resumo também desse mangá do Devil May Cry 5... que ele mostra o ponto de vista do V e do Virgil, obviamente. Como o V pensa durante a jornada dele ali, do lado do Dante, já que quem jogou o jogo sabe quem é o V. E boa parte desses materiais são canônicos, ou seja, fazem parte da história. Já que teremos um novo anime de Devil May Cry esse ano, eu quero fazer um vídeo do mangá do terceiro jogo da franquia, que é o primeiro por ordem cronológica. E esse mangá se passa antes do jogo. Se passa um ano antes do jogo, necessariamente. Um ano. E, cara, o traço desse mangá é lindo. Vocês vão ver. Esse mangá foi feito por Suguru Shayamashi, em 2005, e publicado pela Tokyo Pop. Esse mangá possui apenas 2 capítulos. O primeiro focado no Dante e o... É 2 capítulos, mas... eu acho que ele quis dizer que 2 mangás, se eu não me engano. Porque um mangá é focado totalmente no Dante e outro mangá focado totalmente no Virgil. Não é só um capítulo de 14 páginas, não. São várias páginas. O segundo focado no Virgil. Ia ter um terceiro focado na Lady, mas não foi publicado. Mas chega de enrolação e bora ler o mangá de Devil May Cry 3. A musiquinha do anime antigo. Pô, a Nevan, eu devia ter jogado mais com ela, mané. Falam que ela é uma arma ruim. Mas eu queria... próxima vez que eu jogar Devil May Cry 3 eu vou jogar com ela. Vou upar ela até o máximo. Eu nunca upei ela até o máximo. Você é vergonha da profissão! Inscreva-se lá no canal do cara, dá o like aí. E bora lá. Uma hora depois... Vai, meu filho, vai. 2000 anos depois... E são 2. O mangá já começa com algumas cenas do jogo, e logo eles citam a lenda de espada. Isso é algo que eles mostram em todo o jogo, falando que o mundo surgiu das trevas dos demônios, e assim o mundo se separou em 2, assim criando o mundo da luz dos humanos. E aqui eles citam o resto da lenda, dizendo que os humanos começaram a atacar os humanos, e então a espada se voltou contra sua própria raça para defender os fracos. E algo legal aqui é que eles falam que os humanos sobreviventes passaram a idolatrar o espada. E isso é algo mostrado no quarto... É, isso aí no quarto jogo, pra quem jogou, tem essa ordem aí de fortuna. Ordem dos Cavaleiros.
É engraçado que esse cara se veste de branco, tá ligado? Aí eles consideram Sparda como seu salvador. E aí eles meio que idolatram Sparda. E foi aí que o Virgil fez o filho dele. Foi aí que o Virgil deu uma traçada e criou o Nero. E deixou o Nero de lado. Foi comprar cigarro. Jogo. E agora nós vemos o nosso Dante, sem camisa assim como no jogo. Deve estar fazendo calor ou o Dante é brasileiro. E outra referência ao jogo é o Dante reclamando da caixa de som com defeito. Não é à toa que o Dante quebra ele logo no início. Isso daí faz uma ligação, tipo, já tava ruim e ele lá apertando. Aí no Devil May Cry 3 ele quer saber, meu parceiro. Toma então, toma um tapão. Aí a Junk Boss morre, tá ligado? Uma coisa que eu queria falar também é que quando chegar ao final do vídeo, se vocês puderem ler esse mangá com imagem boa, leiam porque o traço é muito bonito. Caralho, que traço bonito, sabe? Mas enquanto ele comia uma pizza, chega o Enzo, o amigo do Dante, que arruma alguns trabalhos pro nosso herói. Eu não lembrava não que o Enzo aparecia nesse mangá não. Que eu vi ele no anime, cara, esse cara é de algum lugar. Mas eu sabia que ele era canônico das obras, só não sabia de onde. Aí eu lembrei, caraca, mané. Falando para ele sair um pouco e deixar de ser um pouco imundo. Então contamos para uma cena do Dante indo para um clube de striptease, procurando pelo Enzo. Aí no local o Dante encontra demônios e com as suas pistolas, Ebony e Ivory, ele acaba com os capetados. Após isso, o Dante pega uma foto do chão de uma garota, com uma mensagem dizendo para achá-la. Esse sendo o trabalho com a recompensa de 4 milhões de dólares que o Enzo arrumou para o nosso caçador. Então, como Dante não é de procurar por pessoas, Dante põe uma condição para o Enzo ajudar ele. Então, contamos para uma cena com o Virgil, numa biblioteca de livros proibidos. É a cena do jogo que mostra ele conhecendo o Arkham. Essa cena, se eu não me engano, ela só acontece na Special Edition quando você escolhe o Virgil para jogar. Porque mostra ele matando os demônios e tal, o Arkham recrutando ele e tal. E aí a cena aparentemente é de 1 ano antes de eles encontrarem a Temnigru. Sendo o Arkham, que no jogo é o braço direito dele. E voltando com Dante e Enzo, Dante invade o local e entrando pela janela encontra a garota da foto. Mas ela cai no chão revelando ser uma coisa ruim. Mas facilmente ele acaba com o bicho. Mas algo que é de ficar curioso é que o Dante ficou com o olho preto. Mas enfim, o nosso caçador pega ficou com o olho preto porque aparentemente os poderes dele estavam sendo despertados pouco a pouco. Ali é a Lady, acho que é a Lady. Um retrato no chão, e nele nós vemos a Lady, e aparentemente a sua mãe, Kalina. Então contamos de novo para o Virgil na rua, até que ele é abordado por alguns bandidos. Então, aqui vai mostrar ele matando os bandidos. Diferente do Dante, que não mata humanos para manter sua alma, a sua bondade humana viva, o Virgil largou isso e mata humano, mata demônio, mata qualquer pessoa que aparecer na frente dele. É um dos aspectos legais que vale ressaltar. Ele, corta mesmo, dane-se. Se fosse o Dante ia dar um soquinho e é isso aí. Querendo a sua espada, a Yamato. Mas ele rapidamente corta os caras em pedaços. E em seguida, o Virgil encontra o Enzo. E por mesmo estar embriagado, confunde o Virgil com o Dante. E bem, não é à toa, já que ambos são irmãos gêmeos. E Virgil, vendo isso, descobre que o seu irmão está na cidade. Então ele coloca o seu cabelo para trás, assim se tornando o Virgil que conhecemos. Eu não quero parecer o Dante, entendeu? É um detalhe pequenininho, mas, nós não somos iguais, sabe? Pô, maneira a cena, caraca. Bonito pra caralho. Voltando ao Dante, ele entra ainda mais no local e mata mais capetas. Então ele encontra um coelho branco humanoide. Após o mesmo dar um tiro no peito. Então, não tem relação... Assim, tem relação que é referência no anime. Mas esse coelho branco aqui e o do anime são... É a mesma relação, só que são muito diferentes. Esse aqui aparentemente é um demônio mesmo. E o do anime era um humano. E o Adi Shankar pegou isso e transformou esse vilão desse mangá, que se passa 1 ano antes do anime, do jogo, no vilão principal da série. Chega a garota que o Dante está procurando, defendendo o coelho, dizendo que ele é seu amigo. Então o nosso caçador fala para isso voltar para casa, mas ela recusa, não querendo deixar o coelho, que ela chama de Rabbit. Após o relógio tocar nas 3 horas, um homem esquisito aparece. Parece a dona. E ele já reconhece que o Dante é filho de espada pelo cheiro do sangue.
Então um cara bizarro cita alguém que é parecido com Dante, mas então ele é levado para outro local bizarro. E ambos falam sobre Espada e sua família. E eles citam que o Virgil ainda está vivo, e que ele está procurando por Machado, e provavelmente é o amuleto que o Dante leva. Mas então Dante sai da dimensão espelhada e encontra com um monstro bizarro, mas o Dante acaba com ele facilmente com suas pistolas. E quando mesmo ia... Pô, essas pistolas do Dante no anime, no mangá, é level 1000, mané. No antigo anime era tudo a pistola do Dante. No novo anime as pistolas também fazem um estrago, mané. Essas pistolas do Dante são, caralho, super poderosas. ser atingido por espinhos, o coelho usa seu próprio corpo para proteger o nosso herói. E a criatura antropomórfica diz que o trabalho do caçador está completo, pois foi ele mesmo que fez o pedido, porque ele queria ver o descendente de espada. E ele cita a torre Temnigru, que conecta os dois mundos, que é onde se passa boa parte do jogo. Então, eu fiz um vídeo teoria de que talvez ela venha na segunda ou na terceira temporada. Eu mesmo queria que ela visse na terceira. Eu queria a terceira temporada toda na Temnigru. O Dante enfrentando vários chefes e pegando as chaves. E aí no final da terceira temporada temos a luta decisiva do Dante contra o Virgil. E aquela carga, sabe? Toda aquela carga. Enquanto ele tenta acabar com a vida de Alice, já que era apenas uma isca, o Dante salva ela. E quando a mesma acorda, ela ficou maior e crescida. Ela foi transformada em um monstro. E após ela dar uma mordida no seu ombro, o Dante se transforma e faz a Alice desmaiar. E assim... essa transformação dele é tipo a semi-transformação. É como se ele estivesse despertando pouco a pouco o gene demoníaco dele. E aí lá no 3 é completo, entendeu? Voltando ao normal, o Dante já tinha o seu dinheiro. Então ele resolve ir embora. E saindo do local, os irmãos gêmeos acabam passando um pelo outro. Mas o Dante percebe que é a ele tarde demais. E agora com o Virgil, o coelho branco... Essa cena é maneira, mané. Essa cena aqui no mangá, quando eu vi... resolve ir embora. Calma aí. E saindo do local, os irmãos gêmeos... essa cena aqui é maneira, que quando eu tava lendo, eu... Caraca, mané. O Virgil provavelmente viu ele. Só que ele percebeu depois, tipo, caralho, esse é o Virgil? E aí eu fiquei, caraca, maneiro. Acabam passando um pelo outro. Mas o Dante percebe que é a ele tarde demais. E agora com o Virgil, o coelho branco explica que precisa quebrar o selo de espada em 4 lugares diferentes. Mas sendo os filhos de espada e os amuletos, eles vão quebrar facilmente. Isso aqui é legal, porque lá no... Porque tu pensa assim, pô, a torre veio do nada no Devil May Cry 3. E na real, o Virgil já tava tramando um ano antes para quebrar os selos, para assim invocar a Temnigru, que é mais um selo, para assim abrir o portal entre os reinos. Maneiro, né? Mas então, o Virgil acaba fatiando o coelho, o que faz Alice chorar pela perda. Mas assim cortamos para o Dante, indo para o clube de striptease. Mas o legal dessa cena é que esse cenário existe no jogo, só que não tem ninguém. Caraca, eu li e não reparei na época, mané. Caraca, que maneiro, mané. É legal eu estar vendo aqui junto com vocês, que eu vi isso e não lembrava. Caraca, aí. Que maneiro, mané. O Enzo em todas as versões é um safado. Mas assim, o Dante encontra o Enzo lá, e o nosso cabeludo fala que a missão foi completada. E para ele não aceitar mais trabalhos do coelho. E eu acho que ele nem precisa, né, pois ele tá morto. Então no dia seguinte, contamos para o Dante acordando de um pesadelo, revivendo o seu trauma, que foi o ataque de mundos, que no qual matou. Pô, olha lá, o Dante escondido lá. Aqui eles fizeram uma cena como se o Dante estivesse entre as pedras, provavelmente depois que a casa caiu. E a Iva caindo aí, ó. Não importa o que aconteça, continua escondido. A mulher humana mate todos eles. Essa cena aqui no mangá é pesada, tá? Tipo. E aí o Dante acorda. E aqui vemos como ele chega ao local que ele está no Devil May Cry 3. A loja dele. A mãe do Dante e Virgil. E terminamos o capítulo com Dante pegando a Rebellion e suas pistolas. E Virgil saindo da mansão. Eu tenho que reler isso aqui depois pra ver como ele pegava a Rebellion. Se era na casa deles ou era na outra. Provavelmente na casa deles. Virgil. E agora vamos para o capítulo com Virgil. Nesse capítulo, Virgil e Arkham vão para uma espécie de santuário.
onde muito tempo atrás um padre tocou na estátua e acabou tendo todos seus nervos destruídos. E o Arkham fala sobre ambos se juntarem para um interesse em comum. E ele também diz que na mesma época que o Espada selou o portal do mundo demônio, foram descritos demônios nos textos das espadas que tais nomes eram proibidos. E isso aqui eu acho que pode ser muito usado na segunda temporada, porque aqui são os 7 pecados capitais. Só que, como o Dante não enfrentou no anime, antes da Temne Gru, pela lógica, né? Não necessariamente que o anime vai seguir essa lógica, mas antes da Temne Gru tem que abrir os selos. E aqui, para abrir os selos, eles têm que derrotar os 7 pecados capitais, que são esses demônios. Acho que o mangá não mostra a todos, mas no anime talvez mostre. E aí, pô, vai ser maneiro. Dante e Virgil abrindo os selos. O Dante sem querer, né? Porque ele só luta, que nem um maluco. E o Virgil usando o Dante também. E após ele falar sobre a lança roubada do deus demônio, ele fala que Espada era muito poderoso e com poderes inigualáveis. E muito inteligente. Talvez sendo por isso a traição do mesmo. Após ver que a estátua estava olhando para eles, o Virgil começa a lembrar do passado, aonde ele, mais jovem, estava num cemitério secado. Isso aqui é tenso. Depois que a mãe do Dante colocou o Dante lá, se esconda, Dante. Aí ela foi atrás do Virgil e acabou morta. E o Virgil conseguiu sair da casa. Só que aí tem essa parada aí do... Quando ele saiu da casa, tinha esse esqueleto aí, esse esqueleto demônio. E aí o cara teve quase um trauma, tá ligado? Bagulho doido. De esqueletos vivos. E quando de longe ele vê algo queimando. Imagino que seja a casa deles. Mas com a Yamato ele consegue acabar com os esqueletos e sai vivo dessa. Então no presente o Virgil corta a cabeça da estátua. Mas a cabeça começa a falar e voar. Revelando ser um demônio. Que alto se chama Orgulho. E o mesmo diz que quando os 7 nomes estiverem juntos, eles irão espalhar o caos e o terror. Então contamos para o Dante indo para um bar. E lá, o barman, que é conhecido no Enzo, fala sobre alguém fatiando pessoas. No caso, o Virgil. Mas então, o Enzo chega no local todo caído no chão, implorando para o Dante aceitar um trabalho. Mas o mesmo se manda do local. E no bar, vemos a Lady pedindo para deixar sua amiga bêbada dormir no local. Um fato curioso aqui, que eu não tinha percebido quando eu tinha jogado o game, é que a Lady tem tipo uns 16 aqui. Ela parece ser mais adulta no game, né? Os personagens parecem ser mais adultos. Mas o Dante deve ter 17, 16 também. No jogo ele já deve ter uns 18 ou 17. E a Lady deve ter uns 17 no jogo. Mas voltamos para o Virgil, tentando ler um livro de linguagem antiga. Então Alice chega dizendo que o Arkham está esperando por ele. E lá, o Arkham fala sobre os 7 selos, que são representados pelos pecados capitais. Mas agora só restam 3, que o Virgil irá destruir. Então vemos a Lady encontrando a Alice, e ela resolve ajudá-la. E contamos para o Dante matando alguns patas rachadas. E finalmente o Dante usa a Rebelde. Já que no capítulo dele ele só usava as pistolas. Eu já tava pensando que era Devil May Cry 2. E com a Lady e a Alice, pistolas super poderosas, moleque. Eles chegam na loja do Dante. E Alice entra sem pensar muito. E após a Alice pegar a foto da Eva... Bagulho doido. O Dante também burrão, deixa a porta aberta pra qualquer um lá, mané. E a Lady também uma lesada. A mãe do Dante, Alice, fica possuída. Então ela sai do local. Com o Dante no lado de fora, a corrente do amuleto acaba se quebrando. Mas o Dante pega ela e entra na loja. E de alguma forma ele conseta o amuleto. Mas do nada, a Alice toda capirotada chega e pega o amuleto do Dante, que havia se quebrado novamente. Aí, ó. O Dante se move na velocidade da luz. A Lady pegou o colar dele aí. O mangá canônico aí. O mangá canônico aí, ó. A garota só pegou e ralou, moleque. Enquanto a Lady ouve no fundo. Então Dante vai atrás da Alice. Então Dante chega numa igreja. Caralho, que arte linda pra um caralho. Que bonito. Caralho. Seria engraçado se o Dante começasse a pegar fogo quando entrasse. Lá o Dante encontra o cara feio de novo. E o mesmo parece insinuar que tem um amuleto. Mas antes ele tem um trabalho a fazer. Mas então o Dante é teletransportado para um local escuro. O Dante começa a perder seus sentidos, enquanto ouve uma voz. Mas então uma estátua surge no chão. Ou seja, uma coisa ruim, que também é um selo. E assim a estátua começa a atacar o Dante. Com os olhos pretos ele acaba com mochila. Então, ele resumiu aqui, mas o Dante vai sendo atacado. Se eu não me engano, nessa cena aqui, ele vai ganhando poder, ele começa até a voar. A capa dele
faz a forma de uma asa, sabe? Bonitão. E ele é empalado antes disso aqui, se eu não me engano, ele é empalado pela própria espada. Eu acho que aqui é a primeira vez que ele é empalado pela Rebellion. E aí os poderes dele começam a despertar em pouquinho em pouquinho. De criança. Mas então o homem doente chega e fala que era para o Dante dar um nome a ele, pois Espada tirou o nome dele. Então o Dante aponta sua pistola pro cara, mas o mesmo faz o Dante voar, imobilizando ele. Aí, destruindo tudo, a tempestade chega na cena. O Virgil. E o mesmo fala que essa cena aqui é muito maneira, mano. Porque pra libertar os demônios, nesse demônio específico, ele precisa dar um nome, porque eles perderam o nome. E aí o Dante fala algo assim: e se eu não der? O que vai acontecer? Aí o Virgil chega boladão. que irá dar o nome para o Ser das Trevas caído, que é chamado de Preguiça. Mas após isso nós temos a primeira conversa. Pô, muito maneiro, mané. Esse design bonitão, pá. Desculpe, mas encontros com demônios... O quê? E cadáveres são um pouco demais para mim. Nós não nos vemos há tanto tempo, minhas desculpas. Então nós não deveríamos ter nos olhado de novo. Por isso eu não posso ser ajudado. Que no caso o Virgil ajudou o Dante. E aí no começo lá do Devil May Cry 3 o Virgil fala... O Dante fala, já faz 1 ano que não nos vemos, é por isso aí. Com os filhos de espada após muito tempo. Então o Virgil fala que abrirá o portal para o mundo dos demônios, para dominar o mundo humano. Mas no jogo, o Virgil fala que quer ganhar o poder de Esparda, ou a parte dos demônios. Mas no final ele fala também, esse mundo é dominado pelo caos, alguém precisa dominá-lo, então dá no mesmo. Os demônios dominarem o mundo será uma consequência. Mas enfim, mas obviamente Dante não gosta da ideia, já que foi o Espada que selou o mundo demoníaco e os seres de lá, que mataram a mãe deles. Mas então eles começam a lutar, e no começo dela o Virgil consegue pegar o amuleto quebrado do Dante. Imagino que foi o homem doente que deva ter jogado. Mas o Virgil entrega o amuleto para o Dante, e o mesmo diz que pode pegar o amuleto a qualquer hora. Isso aqui é maneiro, que o bagulho da rivalidade deles, né? Tipo assim, eu não quero só roubar e ralar. Isso aí é um aspecto que acontece em todos os jogos. Eu não quero, desde que eles eram crianças, eu não quero só ganhar quando você estiver fraco, ou quando eu estiver na vantagem. Eu quero uma batalha 1 a 1 para provar que eu sou melhor. Inclusive é um fato interessante porque o Virgil usa a Rebellion, que é uma katana japonesa. E os japoneses têm essa parada de honra. E o Virgil tem essa parada de honra, ele é todo engomadinho, pá. E o Dante já é mais americanizado, europeu. Tipo, sou legal também, mas eu sou mais de boa, pá. E é maneiro essa parada. Mas então o Virgil e o doente somem do local e assim terminamos esse capítulo. Depois disso, ocorre os acontecimentos de Devil May Cry 3. E como vocês sabem, teríamos um capítulo focado na Lady, mas não foi publicado. Mas eu imagino que esse capítulo mostraria mais do passado dela e como ela era antes do arco. Ele cortou aqui, mas nesse mangá mostra como foi o dia que ela viu o Arkham matando a mãe dela. Ela não viu necessariamente. Ela tava do lado de fora da porta. E aí depois ela deve ter encontrado o corpo. Arkham ter matado a mãe dela. Mas assim terminamos esse mangá. Além disso, gostaria de falar sobre o novo anime que irá sair esse ano. Tanto no mangá e tanto nos trailers nós vemos o Dante com o olho preto. E também nós temos o Coelho Branco. Mas no anime ele possui uma aparência mais ameaçadora. Eu acho que ele possa ser o vilão ou um dos vilões principais. E foi bom esse mangá, pois me deu mais expectativas para o novo anime. E eu espero que ele seja bom. Mas analisando o mangá, o Dante tá diferente do Dante que conhecemos. O Dante tá mais sério. Tipo, o Dante no terceiro jogo era mais brincalhão e confiante. Eu não acho nem que ele tava mais sério. Eu acho que nos mangás, geralmente eles colocam outro aspecto da personalidade dos personagens. Como no jogo é mais ação, nos mangás eles pegam o lado introspectivo dos personagens. É por isso que não tem tanto yuhu, yeah, yeah. Até porque o Dante não luta com chefes e tal. Mas sendo sério quando realmente era necessário. Já que eu não lembro dele ficar fazendo piadas ou sendo animado. Ele ficou parecendo o Dante do anime antigo, que era mais calado, ou o Dante do segundo jogo. Mas foi legal ver o Virgil e Arkham se conhecendo.
Mesmo que no Talvez seja depois que ele conheceu o Virgil que ele, eu não quero ser igual a esse cara. E ficou mais ainda, mais brincadeira. jogo o Arkham trai o Virgil. E claro, o mangá é bonito e adoro as cenas escuras. E também tem alguns inimigos e referências ao jogo. É uma xolofompe. Já que estamos falando de Devil May Esqueci de falar sobre algumas cenas com nudez, mas isso não me incomodou, já que DMC não é infantil. Cry, que tal a gente ranquear? Esse fica com a nota... Mas eu espero que tenham gostado desse vídeo. Me corrija se tiver errado alguma coisa e deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos. E eu sou o Talo e até a próxima. E é isso aí, galera. Inscreva-se aí no canal dele lá, vou deixar o link aqui na descrição. Ótimo vídeo. E aí, tirou algumas curiosidades de vocês? Eu ainda acho bom você ler o mangá, porque ele cortou algumas coisinhas aqui. Tem coisas que eu não lembro e tem coisas que você pode pegar só lendo o mangá. Fora que também é outro sentimento tu lendo, tu olhando o traço, que é lindão esse mangá. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem mais 2 mangás do Devil May Cry aqui, que eu posso trazer se vocês quiserem. Que é o do Devil May Cry 5, e que mostra mais o lado do Vi. E também tem uma HQ colorida com traço de mangá, mas é uma HQ que mostra a história do Devil May Cry 1, mas por outro ângulo. E é isso aí, galera. Se gostou, dá o like aí. Vídeo muito bom, vou deixar o link na descrição. Inscreva-se no meu canal, inscreva-se no dele. E até a próxima e fui!